Presidente, ontem eu fiz um registro aqui acerca da situação por que passa o estado de Mato Grosso e antes de entrar no tema que preparei aqui, eu queria novamente fazer um registro que Mato Grosso está, nesse momento, mas parcialmente com suas rodovias bloqueadas, por um protesto das transportadoras e dos caminhoneiros, que tem uma pauta de reivindicação que é justa e que ontem já cobramos, esperamos que o governo tome a sério essa questão, porque se refere à vida de um Estado que muito contribui para este país e que também é um corredor que liga o norte ao sul o norte ao sul desse país. E, nesse momento, várias cidades estão com interdições. A notícia que temos é que deve se estender para o restante do Estado. E, pelo que eu noto, se o governo não levar a sério essa questão, tende a se espalhar e o país tende a parar. Porque a questão que eles colocam, a pauta deles, se refere ao aumento de combustível, se refere ao frete, a questão do frete, se refere a pautas que não são apenas do estado de Mato Grosso, mas do país inteiro. E um país que vive praticamente da exportação de commodities e que optou por ficar refém do transporte sobre rodas, senhor presidente, não pode se dar o luxo de fazer de conta que nada está acontecendo com o setor. No Brasil, se o setor rodoviário espirrar, a nossa produção toda fica gripada. Essa que é a verdade. Em outros países, se optou por ter uma segurança maior, fazendo o transporte da produção, o transporte todo via trem, via ferrovias. E nós, em algum momento da história, perdemos o bonde. Essa que é a verdade. E passamos a depender de um transporte caro, em termos de patrimônio, e caro também em perdas de vida. E dependente, e ficamos refém quando alguma coisa não dá certo. Por exemplo, agora o país corre o risco de parar. Mato Grosso já tem filas lá de 20 e 30 quilômetros nesse momento. Estou aqui com as páginas dos principais jornais, com os sites todos noticiando, e esse é um problema que nós temos. E espero que isso faça também o país refletir, o governo refletir, de que precisamos caminhar na busca de um outro modal. Começamos a fazer um embrião de algumas ferrovias, e eu noto, senhor presidente, que elas precisam ser melhor estudadas. Nós precisamos integrar mais a malha ferroviária que temos, precisamos, nessas concessões que tem também, fazer uma forma de que elas sejam vantajosas, porque no Mato Grosso, por exemplo, tem algumas concessões que a diferença entre transportar a carga até o porto de caminhão ou pela ferrovia não faz a menor diferença. Então, precisamos copiar mesmo. Copiar não é feio. Nós temos modelos em outros países que funcionam muito bem, onde há concorrência, de forma que mais uma vez, fica esse registro, senhor presidente, porque é uma coisa que é um fato que está ocorrendo no Estado, mas que ele diz sobre a vida de todos nós, a vida de todos os brasileiros. Afinal, lá no Amazonas, ou em Roraima, ou em qualquer lugar desse país, é no lombo de caminhões que chega o pão de cada dia. E com isso devemos nos preocupar e muito. Mas, senhor presidente, hoje eu quero fazer um registro aqui, e é uma pena que essa data tenha caído justo num pós-carnaval, em que a audiência das pessoas e a atenção das pessoas está em outros temas, né? Mas eu quero fazer esse registro aqui porque ele é por medida de justiça até. Eu quero falar hoje sobre um senador que muito orgulhou esse país e que muito engrandeceu essa casa. Aliás, essa casa passou por aqui, já passaram homens que fizeram história nesse país. E esse senador do que eu vou falar agora
Se trata do senador Jonas Pinheiro, do saudoso senador Jonas Pinheiro. Então, senhor presidente, o dia de hoje marca o 7º aniversário do falecimento do senador Jonas Pinheiro. Eu não poderia passar essa data em branco. Jonas conjugava a habilidade rara, mas essencial na política, a de ser um homem de conciliação e de convicções profundamente estabelecidas, o que o favoreceu a se transformar em uma das referências mais notáveis da política mato-grossense. A política tem o predicado de inscrever na memória do país o nome daqueles cujas ações marcaram a trajetória do desenvolvimento nacional. Nem todos os políticos, porém, alcançam a proeza de ter seus atos decantados pela memória popular. Jonas foi uma dessas raras figuras, senhor presidente. Em certo sentido, a morte, contudo, não é eterna para todos. Somente aqueles cujos atos aparecem impressos na memória coletiva de uma comunidade, de um Estado, de um país, parecem sempre eternos para nós. Jonas é uma dessas figuras. Ele se apropriava do tempo. Por isso, evoco hoje a sua memória, ressaltando algumas qualidades que o distinguiram, dentre as muitas que moldaram a sua rica personalidade. De origem modesta, Jonas passou a infância e a adolescência entre pescadores e pequenos agricultores. Apegado às origens rurais, veio a se formar em medicina veterinária na Universidade Federal de Mato Grosso. No Parlamento, exercendo mandatos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, onde exerceu 2 mandatos seguidos. E aqui eu faço um parênteses, senhor presidente. Exercer 2 mandatos seguidos no Senado Federal tem que ser um bom parlamentar. Eu me lembro de Darcy Ribeiro, quando aqui chegou nessa casa, do saudoso também Darcy Ribeiro, do grande Darcy Ribeiro, e uma vez lhe perguntaram o que é que ele estava achando do Senado. E também porque ele tinha chegado aqui, estava com menos polêmica, porque ele sempre foi uma figura polêmica. E Darcy Ribeiro disse, olha, o Senado é uma casa interessante. É uma casa de sêniors, e aqui não cabe tantos arroubos. Ele falou, mas também é uma casa boa, porque são 8 anos, o parlamentar acaba esquecendo do povo e o povo também esquece dele. E dificilmente ele consegue voltar. Lógico que, num comentário de Darcy Ribeiro, ele fazendo uma brincadeira, mas que levantou esse particular do Senado. São 8 anos e Jonas acabou fazendo 2 mandatos. O povo mato-grossense o reconduziu aqui a essa casa. E como tantos outros parlamentares que foram reconduzidos aqui à casa, como é o caso de Vossa Excelência, presidente. Mas para ele, na sucinta autobiografia, senhor presidente, que publicou à véspera da morte, os objetivos da prática política sempre foram claros e diretos. Nas suas palavras, e aqui abro aspas, como deputado e atualmente como senador, quis dispensar especial atenção aos trabalhadores do campo, pois são eles que produzem o nosso alimento. Tenho lutado incessantemente para criar no campo novas condições de trabalho, proporcionar aos agricultores os meios e os instrumentos de produção, prestar-lhes assistência técnica, dar-lhes escolas, hospitais, crédito, estradas e diminuir, se não suprimir, os altos tributos que recaem sobre a produção e que a dificultam diretamente. Atualmente, quando o agrobusiness brasileiro constitui uma das principais âncoras da economia nacional e a agricultura familiar aparece como pilar da segurança alimentar no país, torna-se bastante razoável defender os interesses da produção rural. Para que o milagre brasileiro nos campos se fizesse possível, era necessária a adoção de políticas públicas abrangentes e eficientes. Neste ponto, senhoras e senhores senadores, a atuação parlamentar do senador Jonas Pinheiro era insuperável. E não era, para usar um termo moderno, senhor presidente, o Jonas não era um parlamentar fake, não era de uma atuação fake,
como se diz nas redes sociais. Não era um perfil falso. Ele realmente vivia o que pregava. Jonas era a essência do homem do campo. Ele era um legítimo representante daquele pobre homem que puxa a enxada, mas sem preconceitos. O melhor de Jonas era que ele transitava, assim como José Garibaldi, ele era um herói de dois mundos. Ele transitava em qualquer ala da política, sem deixar de representar o homem simples do campo. Era querido pelo agrobusiness, pelo grande produtor, pelo médio. Ele representava o homem rural em todas as suas escalas, sem preconceito contra o grande nem contra o pequeno. Lutador incansável, protagonizou a defesa do mundo agrícola, fomentando a prática política que criou o ambiente extremamente favorável para que a produção rural atingisse o estágio em que se encontra. Se o Brasil hoje é um exemplo para o mundo na produção de alimentos, há certamente a colaboração do ilustre parlamentar. Falar hoje de agricultura, senhor presidente, no estado de Mato Grosso, é até muito fácil, porque Mato Grosso hoje desponta em todos os índices nacionais, e por que não dizer internacionais. Mato Grosso tem o primeiro rebanho do país, Mato Grosso é o maior produtor de milho, é o maior produtor de grãos, de soja, é o maior produtor de pluma de algodão. Então, falar de filho bonito é muito fácil. Diz que filho bonito, todo mundo quer ser pai, não é verdade? Mas Jonas era de uma época em que ele era uma voz que clamava no deserto praticamente sozinho, onde Mato Grosso, o cerrado só servia para plantar mandioca. E ele foi um dos pioneiros a defender a agricultura daquele estado. Tudo isto o senador Jonas realizou com muita simplicidade, senhor presidente. Talvez seja essa atitude um dos principais ensinamentos que legou para a posteridade. Transformar problemas complexos por meio de soluções simples, claras e objetivas. Jonas era uma dessas figuras, senhor presidente. E sem jogar confete, ele muito se assemelhava a Vossa Excelência na simplicidade, onde um homem torna o cargo grande, mas o cargo não lhe sobe a cabeça. E Jonas era uma dessas figuras, simples, mas aquela simplicidade o tornava grande. E eu concluo, senhor presidente, citando um pensamento também do senador Jonas Pinheiro, que, a meu ver, sintetizava a forma como pensava a política. Dizia ele: o povo é simples e quer coisas simples. Quer alimento, quer vestuário, quer moradia. Quer também escolas e hospitais. Mas, antes de tudo, o povo quer trabalho. Ao final das contas, o povo anseia desesperadamente por dignidade. Simples também são as coisas que o povo não quer. O povo não quer viver na miséria, não quer ser explorado, nem quer ser ludibriado com promessas que nunca se hão de cumprir. Temos aí um repositório de boas práticas e uma riquíssima fonte de inspiração para o mundo político. O país daria um grande passo se as observasse, porque o discurso dele continua atual. Parece que está falando para os dias de hoje. E eu não poderia, senhor presidente, deixar de fazer um registro aqui, após fazer esse lembrete sobre essa data, desse homem que muito orgulhou o estado de Mato Grosso, ao Brasil e com certeza a essa casa, sobre um fato lamentável que aconteceu também com ele. Porque quando ele ainda estava nessa casa, no cumprimento do seu mandato, senhor presidente, o senador Jonas fez uma apólice de seguro para ele e para sua esposa, no nome da sua esposa. No 4º ano de mandato aqui nessa casa, o senador Jonas Pinheiro veio a falecer. Regularmente eram descontados no seu lerite aqui pelo Senado Federal, em nome de uma seguradora, as parcelas do seguro, que foram todas pagas regiamente. O que aconteceu, senhor presidente? Lendo os jornais dessa semana, eu fiquei pasmo. Já se encaminha para o 10º ano. Hoje nós estamos no 7º aniversário.
E a viúva do senador Jonas Pinheiro, até hoje não recebeu a sua apólice de seguro. E por que não recebeu? Não recebeu, senhor presidente, pela velhaquice, que infelizmente não erraram nesse meio, nesse mundo de seguros. Porque a conversa ela é muito alegre, ela é muito alvissareira, ela é na hora de vender a apólice. Mas na hora de pagar, infelizmente, a maioria dos brasileiros passa pelas mesmas dificuldades. A esposa do senador Jonas Pinheiro, a senhora Cecita Pinheiro, está aqui na nota do jornal A Gazeta, dizendo o seguinte, eu vou ler só um parágrafo aqui, porque isso, em que pese ter acontecido com a esposa do senador Jonas Pinheiro, acontece todos os dias e, nesse momento, com certeza, está acontecendo com muitos outros brasileiros. Veja bem, passados 30 dias do falecimento, diz a matéria, seu Cita Pinheiro requeriu o pagamento da indenização. No entanto, em dezembro de 2008, a viúva recebeu a informação de que não seria possível o pagamento porque o senador teria omitido que tinha um problema cardíaco. Ora, senhor presidente, eu penso que nós, aqui fica um alerta para a gente se debruçar, para livrarmos a população brasileira desse tipo de velhaquice. Eu penso que se a seguradora se preocupa com esse tipo de coisa, que seja feito um exame em cada um na hora de vender o seguro, que já se faça o seguinte, vamos vender um seguro, então, se o senador Capiberibe está comprando uma apólice de seguro, eu, como seguradora, devo lhe propiciar um check-up inteiro, já que eu quero me resguardar de qualquer possível doença. Mas eu lhe vendo o seguro, pego o seu dinheiro, me enriqueço, e quando você precisa da apólice, não, você tinha gripe ou você tinha alguma coisa. Quem é que pode saber o que está acontecendo? Eu recentemente estive assistindo o discurso do saudoso também, Steve Jobs, dono da Apple, que morreu recentemente, e via o discurso dele, ele falando para os estudantes de Stanford, numa formatura, dizendo que estava bem, que estava curado do câncer. Tinha feito todos os exames e daí um ano ele morria de câncer. Quem é que tem bola de cristal para saber o que está acontecendo? Ninguém sabe o que vai acontecer. Eu não sei se desço da tribuna aqui tem um ataque ali e, ao meu ver, estou bem. Mas é assim que o cidadão brasileiro, senhor presidente, tem sido tratado. Foi assim que o senador Jonas Pinheiro, após pagar regiamente, a sua esposa está aí numa luta, ela também já idosa e não recebeu nenhum centavo, e em que pese a justiça já ter mandado, e eu vou citar aqui a seguradora, para que fique o registro, está aqui, mandou a Federal Seguros pagar e até agora a seguradora resiste em efetuar os pagamentos. E aí, quando terminar essa quisila, provavelmente ela já terá gasto boa parte do que ela devia receber com advogado, sem falar o desgaste psicológico que uma coisa dessa causa. Ficou esse registro aqui, senhor presidente, porque precisamos, como casa legislativa, começar a pensar também nesse setor que tanto ganha nesse país e que tem esses, vamos dizer, esses comportamentos não tão republicanos. São essas as minhas palavras, senhor presidente, e agradeço.